Meus irmãos, vamos à mensagem. Salmo 86. Salmo 86, versículos 10 e o 11. Estes dois versículos fazem parte da oração de Davi. O Salmo 86 é uma oração. Oração de Davi. A mensagem temática, aliás, a mensagem textual, isto é, todo o desenvolvimento da mensagem deve estar dentro do texto. A mensagem temática, o compromisso é com o tema. E a expositiva é a que requer maior empenho do pregador e também mais conhecimento. É a exposição do assunto na exatidão das Escrituras. Vamos ao Salmo 86, versículos 10 e o 11, para que possamos desenvolver o texto. Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. No verso 10, Davi faz 3 afirmações. A primeira, ele afirma, porque tu és grande. Depois ele diz, operas maravilhas, só tu és Deus. Nós vamos meditar alguns minutos nas 3 afirmações de Davi. No verso 11, ele inicia fazendo um pedido: ensina-me, Senhor. Aí ele define o que ele queria que o Senhor lhe ensinasse. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Aí ele assume o compromisso: andarei na tua verdade. Faz um outro pedido: une o meu coração ao temor do teu nome. Pensemos acerca das afirmações de Davi. Davi escreveu, há quem diga 73 salmos, há quem diga 77. De uma maneira ou de outra, ele escreveu mais de 70 salmos. Dos salmos, foi quem mais os escreveu. Foi usado por Deus na composição de dezenas e dezenas de saltérios. E aqui nesta oração, Davi reconhece a grandeza sobreexcelente do nosso Deus. Apenas Ele é grande. Em relação a nós, humanos, às vezes a pessoa é comprida, às vezes a pessoa é alta,
mas jamais vamos dizer que é grande. Grande é o nosso Deus. Ele de fato é grande. E o salmista Davi reconhece: porque tu és grande. O profeta Isaías, ele nos ajuda a compreender a grandeza do nosso Deus. Existem alguns versículos interessantes no capítulo 40 de Isaías, que dá para que nós possamos ter uma pequena compreensão da grandeza do nosso Deus. Confira comigo, Isaías, capítulo 40, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O profeta Isaías diz, e dá para que possamos compreender a grandeza do nosso Deus, que ele está assentado sobre o globo da terra. Ele também fala, Isaías, os céus é o meu trono, a terra é o escabelo de meus pés. Quer dizer, os céus, sendo o seu trono, é o lugar onde ele se assenta. A terra sendo o escabelo de seus pés, a terra é como se fosse um pequeno tamborete, onde ele coloca os seus pés. É claro, está uma linguagem figurada, para que nós possamos ter uma compreensão da grandeza do nosso Deus. O texto sagrado diz que os moradores da terra diante dele são como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina. Eu tenho uma pequena cortina na casa que eu estou pastorando. E quando eu fecho a cortina, eu me lembro desse texto. Quando eu a abro, me faz recordar esse texto. A Bíblia diz que os céus é como uma cortina perante ele, e ele os desenrola como uma tenda para neles habitar. E os céus são infinitos. A imensidão dos céus, do espaço sideral, é infinito. Não tem soma, não tem como mensurar. A distância dos céus para a terra é medida em anos-luz. Dizem que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. A distância do Sol para a Terra é de 4 anos-luz. Imagine 300 mil quilômetros por segundo, multiplica vezes 4 anos-luz. É a distância do Sol à Terra. Imagine a distância de todo o espaço sideral. Mas diante do nosso Deus, os céus é como uma cortina, que ele desenrola como uma tenda para nele habitar. Ainda sobre a grandeza do nosso Deus, o salmista Davi, ele afirma, porque o Senhor é grande. Isaías capítulo 14. Quem mediu com seu punho as águas, todas as águas, de todos os mares, de todos os oceanos, Deus as mediu com seu punho. Imagine a grandeza, a magnitude do nosso Deus. As águas foram medidas com seu punho. Diz o texto sagrado
que ele tomou a medida dos céus a palmos. Imagine a grandeza das suas mãos. Ele tomou a medida de todos os céus a palmos. O nosso Deus, ele é grande. Prossegue o texto sagrado. Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra. Todo o pó da terra Deus recolheu numa medida, ou seja, numa porção. O texto prossegue dizendo que ele pesou os montes e os outeiros em balança. Assim como nós pesamos 1 quilo de arroz, 1 quilo de fava, 1 quilo de farinha, numa medida, o nosso Deus colocou numa medida todas as montanhas, todos os montes. Imagina a cordilheira do Himalaia, mais de 8.000 metros de altitude, e os geólogos dizem que as montanhas é apenas a cabeceira da montanha que está encravada na terra. Mas todas as montanhas, Deus as pesou numa balança. Imagina a grandeza do nosso Deus. Versículo 15, do capítulo 40 de Isaías. As nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Imagina a gota de um balde. A Bíblia está dizendo que as nações, em relação ao nosso Deus, são consideradas como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Vocês sabem, o pó miúdo das balanças é aquele farelo que fica sobre, aquele resquício, aquilo é o pó miúdo das balanças. E as nações, comparadas ao nosso Deus, é como o pó miúdo das balanças. Ele lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. O salmista Davi tem razão em dizer: porque tu és grande. Podemos nos alegrar, porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grandíssimo. O nosso Deus é o maioral dos maiorais. Ele é mais valente do que o valente. Ele é grande. O Senhor nosso Deus é grande. Ele é maior do que a nossa luta. Ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que as nossas dificuldades. Ele é maior. O nosso Deus é grande. Podemos bendizê-lo, podemos glorificá-lo, podemos adorá-lo na beleza de sua santidade, porque nós servimos a um Deus que é grande. Aleluia! Bendito seja Deus. Podemos dar glórias ao seu nome, porque ele é grande. Salmo 86, versículo 10. A primeira afirmação de Davi: porque tu és grande. Vamos seguir adiante. A segunda afirmação, Davi diz, no verso 10: e operas maravilhas. O nosso Deus operou maravilhas no passado, opera no presente e vai continuar operando no futuro. O nosso Deus opera maravilhas. Nós poderíamos aqui citar dezenas de exemplos. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, poderíamos falar horas e horas de operações de maravilhas que Deus realizou pelo seu poder, com o seu braço forte, com a sua mão estendida, operando maravilhas
em favor do seu povo. Ele ainda opera maravilhas. Ele opera maravilhas nos céus. Ele opera maravilhas na terra. Ele opera maravilhas na igreja. Ele opera maravilhas em nós. Podemos alegrar a nossa alma, fortalecer o nosso coração e pedir a Deus para aumentar a nossa fé, para que Ele faça maravilhas em nós, através de nós, por que não dizer apesar de nós? O nosso Deus, Ele opera maravilhas. Apenas um anjo enviado por Deus matou 185.000 dos soldados da Assíria. Deus opera maravilhas. Ele faz livramentos, opera milagres e prodígios para a sua glória, para o seu louvor. Se alguém está precisando de milagres, de uma operação de maravilhas, o nosso Deus ainda faz. O nosso Deus ainda opera. O nosso Deus ainda realiza. Quando Ele quer, para a sua glória, para o seu louvor, com propósitos definidos, para que o seu nome seja glorificado, Ele faz maravilhas. Bendito seja Deus. O salmista, ele diz no Salmo 104, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. O salmista declara no Salmo 104 que Deus é magnificentíssimo. Ele é glorioso, Ele é grande e opera as maravilhas. Nós podemos dar glórias ao seu nome, porque Ele é grande. A sua grandeza enche os céus, a sua grandeza enche a terra, a sua grandeza enche a nossa vida de paz. A terra está cheia da sua glória, diz o profeta Isaías. Voltando ao texto, a primeira afirmação, Tu és grande. A segunda afirmação, operas maravilhas. E a terceira afirmação, do Salmo 86, versículo 10, só Tu és Deus. Deus único e verdadeiro, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. Um Deus único e verdadeiro, subsistente em natureza, em essência, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um Deus subsistente em natureza, essência e atributos em três pessoas. A Trindade Santa. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E os três, a tríade divina, absolutos e perfeitos, oniscientes, onipresentes, onipotentes. O nosso Deus é grande, opera maravilhas, só Tu és Deus. Vamos ao verso 11. Davi agora, no verso 11, faz o primeiro pedido. Ele pede a Deus, ensina-me, Senhor. Ele pede para Deus o ensiná-lo, instruí-lo, educá-lo, orientá-lo. Ensina-me, Senhor, como é bom
nós estarmos dispostos, de corações abertos, para sermos ensinados. Se a pessoa não se senta para aprender, nunca deveria se levantar para ensinar. Davi reconhece que precisava de instrução, que precisava de orientação, precisava de aprendizado. Todos nós precisamos aprender dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Persiste em ler, persiste em estudar, persiste em exortar, até que eu vá, disse Paulo a Timóteo. Timóteo deveria persistir na leitura, persistir no ensinamento, persistir na exortação. Assim devemos nós também pedir ao Senhor: ensina-me, Senhor. Todos nós precisamos aprender, aprender sempre, aprender constantemente. Nós somos alunos, nada mais do que alunos. Estamos num processo de aprendizado, um aprendizado constante, até que cheguemos à estatura completa de varão perfeito, segundo a medida da sua graça. Verso 11, ensina-me, Senhor. Mas ele define o que ele queria aprender. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Você está acompanhando o versículo 11? O salmista Davi pede para o Senhor lhe ensiná-lo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. O caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da santidade, o caminho da obediência, a vereda do justo, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O Senhor nos ensina o caminho da verdade, e nele devemos trilhar, e nele devemos seguir. Quem anda pelo caminho da verdade não erra, não se equivoca. A pessoa que anda no caminho da verdade está caminhando rumo às mansões celestiais. O salmista diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Aí ele assume um compromisso. Qual é o compromisso de Davi? E andarei na tua verdade. Davi se compromete. Davi promete a Deus. Não é obrigado a prometer nada a ninguém. Agora, se prometer, se torna devedor. Davi diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Quem anda na verdade de Deus, anda firme, anda seguro, não tem de que se envergonhar, dá bom testemunho, dá bom exemplo. A sua vida vai brilhando mais e mais. É luz no meio das trevas, é um farol que ilumina, é uma lâmpada que clareia. Assim devemos nós andar na sua verdade. Diz o salmista: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. A pessoa que anda na verdade divina, anda de cabeça erguida, anda com segurança, fala com firmeza, procura em tudo agradar a Deus. Que nós façamos das palavras de Davi as nossas, mas que nós possamos colocá-las em prática na nossa vida. Vou continuar na leitura. A repetição é didática.
O que eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, é que nós possamos guardar esta palavra do Salmo 86, versículo 10 e 11, e colocá-la na tábua do nosso coração, em prática na nossa vida. Ele diz: tu és grande, operas maravilhas, só tu és Deus. Ele pede: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Ele faz ainda um outro pedido: une o meu coração ao temor do teu nome. O salmista pede para Deus unir o seu coração ao temor do seu nome. Davi queria comunhão, queria relacionamento. Davi queria intimidade com Deus. Ó Deus, una o meu coração ao temor do teu nome. O seu coração deveria estar unido a Cristo, unido a Deus, unido à palavra, unido ao Espírito Santo. Quando o nosso coração está unido a Deus, nós buscamos aquilo que é do alto, nós buscamos as coisas que são de cima. O nosso pensamento está cativo a Cristo. Fazemos como Paulo disse aos irmãos colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Sim, quando o nosso coração está unido a Deus, falando agora na nova aliança, quando o nosso coração está unido a Cristo, nós buscamos as coisas que são de cima. Buscamos a palavra, a leitura, a piedade, a devoção, o santo temor, a consagração, o quebrantamento, o louvor sincero, fruto de uma alma agradecida. A pessoa anda agora em novidade de vida. Que nós possamos, tal qual Davi, pedir a Deus: una o meu coração ao temor do teu nome. Ainda prosseguindo na palavra de Paulo aos irmãos da igreja em Colossos, capítulo 3, versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quantas vezes a pessoa faz exatamente o inverso? Pensa nas coisas que são da terra e não nas que são de cima, do céu. Mas nós devemos ocupar o nosso pensamento, a nossa mente nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos filipenses, no capítulo 4, ele afirma de maneira gloriosa: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quer dizer, nós devemos ocupar os nossos pensamentos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é justo, naquilo que é amável.
mente sã, corpo são. Quantas pessoas, porque não pensam nas coisas que são de cima, porque não buscam as coisas que são do alto, a sujidade, a impureza começa invadindo a sua mente, os maus pensamentos, as más intenções. Mas Davi suplica a Deus: une o meu coração ao temor do teu nome. Que nós possamos, caros irmãos, pedir a Deus para que Ele una o nosso coração ao temor do seu nome. Salmo 86, versículo 10 e o versículo 11. Porque tu és grande, operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Que a oração de Davi seja a nossa oração. Que os seus desejos, as suas intenções declaradas nesse texto sejam os nossos desejos, as nossas intenções, a nossa vontade, para que em tudo façamos aquilo que agrada a Deus, aquilo que é justo, honesto e bom. Palavra fiel e digna de toda aceitação. Amém.